Fala galera, se vocês é novo aqui no canal, eu sou o Caio na Estrada e já fazem mais de 4 anos que eu vivo viajando. E no vídeo de hoje eu vou responder algumas das principais dúvidas, né, as coisas que a galera mais me perguntam sobre esse meu estilo de vida, de viver na estrada. A primeira pergunta, eu vou logo para a pergunta que mais me fazem, que é como que eu faço dinheiro para mim me manter viajando. E aqui, galera, não tem fórmula mágica. Quando eu saí, né, eu já falei outras vezes em outros vídeos aqui do canal, eu comecei a viajar sem um plano, sem saber exatamente o que eu ia fazer para poder ganhar dinheiro enquanto eu estivesse viajando. E durante esse tempo eu tentei várias coisas, como por exemplo, cuidar de redes sociais, de hospedagens, gerar conteúdo, vender vídeos. Já criei também uma agência de viagens, né, que eu trabalhei um bom tempo com ela. Porém, atualmente, a coisa que eu mais me vi fazendo, né, por causa não só da questão do ganho financeiro, mas da liberdade de tempo que essa atividade me proporciona, é a questão dos infoprodutos. Então, hoje eu tenho os meus próprios infoprodutos e eu vendo eles online com a ajuda do tráfego pago no Instagram e no Facebook. Então, hoje, essa é a minha principal fonte de renda que eu tenho para mim poder continuar viajando. E assim, como eu sei que esse é um assunto que desperta muita curiosidade, depois eu vou fazer alguns vídeos, né, só voltado para essa questão de como você pode monetizar seu conteúdo, né, ou outras atividades que você pode fazer para ganhar dinheiro enquanto você viaja. Mas respondendo aí de uma maneira mais direta, hoje então eu vendo infoprodutos na internet. Quantas horas por dia eu trabalho? Bom, galera, aqui também é uma coisa muito importante que eu gosto muito de respeitar, que é você ter uma rotina, né? Ou o máximo possível aí você planejar uma rotina enquanto você está viajando. Por quê? Porque você precisa se manter produtivo, você precisa trabalhar, ganhar dinheiro, você não está de férias o tempo todo, então isso acaba sendo muito importante. O que eu gosto muito de fazer é, eu divido meus dias em períodos, por exemplo, parte da manhã, da tarde ou da noite, e pego um desses períodos para me focar só em trabalho. Então, como eu faço produção de conteúdo também, eu considero isso como se fosse parte do meu trabalho. Então eu diria aí que eu pego mais ou menos umas 4 horas por dia para mim poder dedicar, né, a essas atividades que hoje me dá renda. Vale a pena largar o CLT para poder viver viajando? Pessoal, eu acho que é importante dizer que isso é um estilo de vida e como todos os estilos de vidas, né, não é para todo mundo. Então assim, não tem nada de errado de você também trabalhar CLT num lugar, na minha visão, né, e ter sua rotina ali, desde que isso faça sentido para você e você se ver, né, feliz na maior parte do tempo com isso. Mas para mim fez muito sentido, para mim valeu muito a pena, porque hoje eu tenho um estilo de vida que faz muito mais sentido. Mas apesar disso, eu acho que tem que tomar, né, caso esse for algo que você queira fazer também, eu vou gravar um vídeo depois falando sobre isso, mas eu acho que tem que tomar muito cuidado, tem várias coisas que você precisa fazer, né, como planejamento. Eu acabei não me planejando muito na questão financeira de ganhar dinheiro, então assim, durante a minha viagem eu tive vários momentos de estresse, de ansiedade, porque eu não sabia como ganhar dinheiro e eu queria continuar viajando. Então, se você quer fazer essa transição, eu acho que é importante você já ter um plano, né? Ou até mesmo uma atividade para você se manter na estrada. E aí vai variar de cada pessoa, né? Então, cada caso é um caso. Para mim, valeu super a pena. Se você realmente vê isso daí como uma questão de, poxa, eu tenho essa vontade muito grande, mas não tenho coragem, aí eu diria para você que vale a pena, vai atrás do que você quer fazer, porque a vida é uma só, o tempo passa muito rápido, né? E eu acho que a gente é melhor se arrepender do que das coisas que a gente fez do que das coisas que a gente não fez. Então, pelo menos eu tento levar isso junto comigo. É perigoso viver viajando sozinho? Pessoal, mais uma vez aqui, né? Cada pessoa tem a sua experiência. Obviamente eu sei da minha situação de privilégio, né? Por ser homem, branco, enfim. E tá viajando sozinho, que é muito mais tranquilo do que uma mulher viajando sozinho, por exemplo. Mas eu encontro muitas mulheres viajantes, na verdade eu acho que eu encontro até mais mulheres que viajam sozinhas do que homens, por incrível que pareça, isso eu fiquei surpreso também, mas acaba sendo bem dividido. E o mundo, apesar de que a gente vê, né, muitas notícias de coisas ruins acontecendo o tempo todo, eu acho que eu tenho a sensação de que ele é mais seguro do que parece. Eu acho que a
questão da gente ver muitos noticiários quando a gente está em casa, de assaltos, questão de, enfim, coisas ruins acontecendo, dá uma sensação de que o mundo ele é inseguro. Mas assim, obviamente você tem que tomar os seus cuidados, né? Por exemplo, cidades grandes, tem que tomar cuidado com questão de não ser assaltado, cuidar dos seus pertences, né? Mulheres principalmente, né? Eu não vou falar, né, como que é viajar sendo mulher, porque eu não tô nessa posição, não sei como que não tô ali na pele, né, para sentir, mas eu tenho perfis, né? Quem quiser saber, eu tenho amigas que viajam sozinho que eu posso indicar, só colocar aqui no comentário. Mas, apesar desses cuidados, que basicamente são cuidados que eu já tomava quando eu morava em São Paulo, eu tenho a sensação de que existem muito mais pessoas boas no mundo do que pessoas ruins, graças a Deus. Então, isso também é uma das coisas que faz eu gostar muito de viajar, porque você sempre acaba conhecendo pessoas incríveis pelo caminho. Você sente solidão enquanto tá viajando? Galera, depende muito do momento, sabe? Tem momentos que eu realmente prefiro estar, como eu comentei aqui, em hostel. Então, hostel você sempre tá conhecendo gente, sempre tem viajantes, né, viajando sozinho, então é muito fácil de você fazer amizade. Mas tem momentos que eu também prefiro estar sozinho, que aí são momentos que eu acabo optando em ficar em Airbnbs, num ambiente mais sossegado. Então acaba dependendo muito, né? Não vou falar para vocês que não bate a solidão. A solidão ela bate, mas ela do mesmo jeito bate também quando eu morava em São Paulo, tinha a minha casa fixa, né? Então acho que não existe isso de você não ter altos e baixos. Eu acho que independente do estilo de vida que você tenha, sempre vai ter altos e baixos. Mas se a solidão for uma grande questão para você, eu recomendo muito você ficar em hostel, que você vai ver que ali todo tempo você tem uma distração. Quanto custa uma média aí mensal para poder viver viajando pelo Brasil? Galera, aqui eu vou falar em questão de mês, porque isso é uma coisa também que depende muito do seu estilo de vida, né? Dos lugares para onde você quer passar, os preços acabam variando bastante. Mas, de uma maneira bem direta, eu acredito que assim, hoje eu gosto muito de viver viajando em hostels, porque tem a questão de conhecer pessoas, né? Compartilhar ambientes, e acaba sendo muito mais barato. E aí tem algumas horas, né, que eu prefiro alugar Airbnb para mim ficar mais tranquilo só nos períodos que eu estou mais introspectivo. Então, com referente aí à hospedagem, mais alimentação, mais também, né, um valor aí para você aproveitar, hoje eu tento manter meus gastos, uma média mensal aí de R$ 2.000 por mês. Então, essa é a minha média, levando em consideração que eu pago hospedagem, né, minha alimentação, passeios. Mas, como eu já falei outras vezes aqui também, em outros vídeos do canal, existem muitas maneiras para você diminuir esse gasto mensal. Você pretende viver assim para sempre? Com certeza não. É uma das coisas, né, que sempre me perguntam também. Eu acho que o ser humano muda muito, né? Muda muito prioridades, muda os sonhos, né? Muda os objetivos e tá tudo bem mudar. Então eu acho que a gente tem que fazer algo, né, que faça sentido pra gente. Então hoje esse estilo de vida para mim tá fazendo sentido, por isso que eu continuo. Mas se daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos, 10 anos mudar e eu sentir, né, igual eu já comentei aqui, a vontade de ter o meu lugar fixo, eu vou fazer isso sem problemas nenhum. Eu acho que a grande questão, né, da vida é a gente sempre estar em busca aquilo que nos faz feliz, seja viajando, seja num trabalho que faça sentido, né, seja em algum novo projeto, algum outro objetivo. Então eu sempre tento levar isso para minha vida. Então hoje o que me faz feliz é a liberdade. Então eu continuo viajando, mas não quer dizer que no futuro isso não possa mudar. Você sente falta de estabilidade? Galera, se eu falar que não, eu vou estar mentindo, né? Porque tem aqueles momentos, sim, que eu acabo tendo uma vontade, né, de ter um espaço para mim, né, ter uma casa com as coisas que eu gosto, né, questão de decoração, questão de ter o meu ambiente mesmo, sem ter a preocupação de você estar guardando os seus pertences, por exemplo. Mas eu acho que aí entra muito na questão da balança, né? Então, por exemplo, hoje eu não tenho um lugar fixo, mas o que que eu ganho por um outro lado? Então, eu ganho a liberdade, eu ganho conhecer lugares incríveis, eu ganho viver experiências surreais. Então, eu acabo colocando na balança e hoje ainda a liberdade para mim tem um peso maior. Então, por isso que eu continuo viajando. Mas não quer dizer que isso não possa mudar para o futuro. Galera, essas daqui são as principais perguntas. Se vocês tiverem algumas outras, coloquem aqui no comentário que eu vou responder todas elas. Se não é inscrito no canal, se inscreva que eu tô fazendo sempre vídeos, né, falando desse meu estilo de vida aí doido, de viver viajando. Até o próximo vídeo.